Olá, eu sou a Priscila e você está no De Frente com o Mal. E hoje nós vamos falar sobre o serial killer Jeffrey Dahmer. Mas antes de começar a falar sobre o serial killer, eu já quero pedir para você deixar o seu joinha para ajudar aqui o canal, se inscrever e ativar o sininho de notificação também para não perder os próximos vídeos. Então vamos para o vídeo. Jeffrey Dahmer nasceu em Wisconsin em 1960, mas ele foi criado em Bath, Ohio. Dahmer era bem discreto no que se tratava da infância dele, mas o que se sabe era que ele teve uma infância relativamente tranquila, ele se dava bem com o pai dele, eles se divertiam juntos. O próprio Dahmer diz que não tem nenhum episódio na infância dele que justificasse o que ele viria a ser como adulto. A única coisa que ele fala é que os pais dele brigavam muito quando ele era mais novo e isso tenha talvez trazido um tipo de trauma para ele. A primeira fantasia que o Jeffrey Dahmer teve foi no final da adolescência dele. Ele conta que tinha um rapaz que corria por ali na vizinhança e ele se sentiu atraído por aquele rapaz e teve essa fantasia de ter relações sexuais com uma pessoa desacordada. Então ele bolou um plano para colocar essa fantasia em ação. Ele ia agredir o rapaz para deixá-lo desacordado, mas no dia que ele iria fazer isso, o rapaz não apareceu para correr. Então ele desistiu da ideia. Dahmer conta que o que o atraía nas vítimas dele era o porte físico. Quanto mais o porte físico da vítima fosse atlético, mais ele se atraía. E quando Steven Hicks estava ali pedindo uma carona, sem camisa, Jeffrey Dahmer viu que poderia, enfim, colocar sua fantasia em prática. Então ele parou, ofereceu a carona pro rapaz, e aí ele falou para ir lá na casa deles, que lá eles poderiam beber, se divertir, e aí ele levaria ele para o show, que era motivo pro Steven estar pedindo a carona, ele queria ir para um show. E chegando lá, o Dahmer viu que o Steven não tinha interesses sexuais igual ao dele, ou seja, Steven não era gay. Então, Jeffrey não tentou, não fez nenhuma abordagem com ele e eles seguiram ali conversando tranquilamente. O problema começou foi quando Steven falou que precisava ir para o show e queria que Jeffrey levasse como ele havia prometido. Mas Jeffrey disse que não queria que ele fosse embora. E o rapaz insistiu que queria ir embora. E foi então a primeira vez que Jeffrey realmente sentiu uma vontade incontrolável de controlar uma pessoa. Então, para isso, Dahmer pegou um halter que tinha na casa dele, aqueles pesos de academia, e golpeou Steven na cabeça. Para se livrar do corpo de Steven, Dahmer ele tinha um forno debaixo da casa, colocou Steven lá e o queimou. Steven ficou com status de desaparecido de 1978 até 1991, por 13 anos. Após ter sido expulso da faculdade e do exército, Jeffrey Dahmer foi morar com a sua avó em Milwaukee, lembrando que ele até então estava em Ohio, o lugar que ele foi criado, então ele foi para Milwaukee morar na casa da avó, e lá ele começou a selecionar o tipo de vítima que ele queria atacar e também a forma como iria fazer isso. Dahmer começou a frequentar bares gays, que no fundo tinha saunas, que eles poderiam ficar mais à vontade, e com isso ele levava os homens para lá, drogava eles e lá ele fazia o que quisesse com esses homens. E após uma das vítimas ter sofrido uma overdose, começou a correr o boato de que o causador disso tudo era Jeffrey Dahmer e ele foi proibido de entrar em qualquer sauna. Após ser tirado da vida de Steven, Jeffrey Dahmer ficou 9 anos sem cometer nenhum homicídio. Após esses 9 anos, em uma noite, Jeffrey Dahmer estava em um dos bares gays. Lembrando que ele era proibido apenas de frequentar saunas. Nos bares ele ainda conseguia entrar. Então ele conheceu um jovem chamado Steven Tuomi e ele decidiu que queria passar um tempo com esse rapaz, mas na casa da avó não tinha como. Então ele levou o rapaz para um hotel. Após uma noite de bebedeira, Dahmer acordou com o corpo de Steven ao seu lado,
todo ensanguentado, mas ele afirma que não se lembra o que aconteceu na noite anterior. Para se livrar do corpo do rapaz, Dahmer saiu do hotel, comprou uma mala, colocou o corpo do rapaz lá dentro, levou para casa da avó e se desfez dele. Como dito anteriormente, Dahmer ficou 9 anos sem cometer nenhum tipo de homicídio. Mas quando ele fez o que fez com o Steven, ele disse que aquilo despertou alguma coisa nele, que depois daquilo ele sentiu uma vontade incontrolável de fazer aquilo novamente. Em 1988, Dahmer foi acusado e julgado por assédio sexual a um rapaz menor de idade. Ele ofereceu $50 para tirar foto dele, ele tirou as fotos, pagou o rapaz e ele foi embora. Quando foi questionado do porquê de não ter tirado a vida daquele rapaz, Jeffrey Dahmer falou que não tinha intenção de fazer mal a ele e também não estava armado para isso. Em 1990, Jeffrey Dahmer se mudou da casa da avó dele para um apartamento que, segundo ele, iria facilitar para cometer os seus crimes. Em 1991, a polícia recebeu uma ligação, 2 garotas dizendo que um rapaz estava quase nu, aparentemente drogado, andando pela rua. Horas antes, esse mesmo rapaz estava no apartamento de Jeffrey Dahmer, também com a promessa de ganhar $50 para tirar foto. E Dahmer acabou saindo e o deixando inconsciente lá na casa dele. Apesar do seu estado, esse rapaz aproveitou que Dahmer saiu e conseguiu sair correndo pela rua. E foi nisso de ver o rapaz correndo pela rua que a vizinha viu e ligou para a polícia. Mas chegando no local, o rapaz estava tão inconsciente que a polícia tentava interrogá-lo e ele simplesmente não conseguia responder as perguntas. Enquanto os policiais estavam tentando descobrir o que aconteceu com esse rapaz, o Dahmer vinha chegando e as garotas, desconfiando de alguma coisa, disse para o Dahmer não chegar perto do rapaz. Mas a polícia ignorou os apelos dela, nem sequer anotou o nome delas para depois fazer algum tipo de interrogatório. Dahmer disse para os policiais que aquele rapaz era namorado dele. A polícia acreditou, como o Dahmer sabia que iria acreditar, e ele simplesmente conseguiu levar o rapaz de volta para dentro da casa dele. Os policiais chegaram a entrar dentro da casa do Dahmer e lá eles só observaram que tinha roupas do rapaz em questão. O Dahmer até mostrou as fotos que havia tirado dele a fim de provar que realmente estava falando a verdade, que aquele rapaz costumava frequentar aquele lugar, que eles eram íntimos de verdade. Mas se eles tivessem entrado no quarto do Dahmer, lá eles teriam encontrado corpo de Tony Hughes, que é uma outra vítima de Jeffrey Dahmer. Então a polícia se convenceu, deixou o rapaz com Jeffrey Dahmer e foi embora. Infelizmente, esse rapaz acabou se tornando mais uma vítima do serial killer. Uma vizinha chamada Glenda Cleveland, que é mãe de uma das moças que ligou para a polícia para informar sobre o rapaz, ficou sabendo de tudo, a filha contou para ela, e ela ligou para a polícia para perguntar se estava tudo bem, se o rapaz estava em segurança. E ela usa a palavra criança para descrever esse rapaz. E a polícia fala que tá tudo bem, que ele não é uma criança, que é um homem adulto, é um rapaz. Mas a Glenda não se sente muito convencida por isso e insiste, ele tá bem, a criança tá bem. E a polícia fala que já cuidou tudo e nisso a ligação termina. Infelizmente, depois a gente descobre que a Glenda estava certa. Aquela criança que os policiais insistiram em dizer que era um adulto tinha apenas 14 anos. E coincidência ou não, essa criança era irmão daquela outra criança, aquele outro menor de idade que o Dahmer foi acusado de agressão sexual contra ele. Então essa família foi vítima do Jeffrey Dahmer 2 vezes. Após isso, Jeffrey Dahmer ainda tirou a vida de mais 4 rapazes. Ele estava num ritmo muito acelerado. Algumas vítimas, intervalo eram de semanas, até mesmo dias. E os corpos estavam se acumulando dentro do apartamento dele. Então, uma das formas que ele pensou para se livrar dos corpos foi comendo alguma das suas vítimas. O reinado de terror de Jeffrey Dahmer teria fim em 1991, após uma das vítimas, Tracy Edwards, conseguir escapar dele, conseguir sair correndo pela rua e avisar uma viatura de polícia que estava passando ali na hora o que Jeffrey Dahmer fazia em seu apartamento.
Como eu disse anteriormente, Jeffrey Dahmer escolhia as vítimas pelo porte físico, então ele se interessou por Tracy. Só que chegando lá, ele sentiu a casa meio estranha, tinha um odor ruim, o ambiente não era muito legal. Alguma coisa ali naquele lugar fez Tracy perceber que Jeffrey não tinha boas intenções. E foi isso que garantiu a Tracy ficar mais esperto, mais ligado na situação para conseguir sobreviver. E diante do que Tracy falou, a polícia foi imediatamente ao apartamento de Dahmer, encontrando um verdadeiro show de horrores, chocando até mesmo os policiais e legistas mais experientes. Eu não vou detalhar o que encontraram na casa do Dahmer, mas tinham várias vítimas desmembradas, parte delas na geladeira, em barris plásticos. Também foram encontradas outras coisas que reforçavam tudo que Dahmer havia feito. E é claro que, munido disso tudo, a polícia conseguiu deter Jeffrey Dahmer. E como Dahmer foi pego, ele acabou confessando tudo para a polícia, foi conversando, e aí a sua advogada perguntou para ele por que ele estava confessando tudo. E aí ele respondeu, abre aspas, eles encontraram muita coisa no meu apartamento. O show acabou, prefiro continuar falando com eles, fecha aspas. E um outro advogado, que também estava responsável pelo caso do Dahmer, perguntou para ele o que ele queria que ele fizesse, o que Dahmer queria que ele fizesse, já que ele estava confessando tudo. E Dahmer respondeu que queria apenas descobrir por que era daquele jeito. Os advogados então tentaram uma defesa alegando insanidade, ou seja, que Jeffrey Dahmer não poderia responder pelos seus crimes. E para preparar a defesa, a advogada de Jeffrey Dahmer gravou 32 horas de conversa com o serial killer. Dahmer conta nessas conversas que tirar a vida das pessoas não dava um prazer duradouro para ele, mas que ele não conseguia parar, ele sentia uma compulsão por fazer isso. Jeffrey Dahmer se declarou culpado de tirar a vida de 17 pessoas. A defesa seguiu na estratégia de alegar insanidade, mas o júri não aceitou e afirmou que Dahmer estava sim são quando cometeu os seus crimes. Jeffrey Dahmer pegou a pena mais dura possível, 15 penas de prisão perpétua. Em novembro de 94, um outro preso estava ali interagindo com Jeffrey Dahmer e acabou tirando sua vida. Ele pegou um halter, daqueles pesos de academia, e golpeou Jeffrey Dahmer até tirar sua vida. Da mesma forma que Dahmer fez anos antes com Steven Hick, sua primeira vítima. Bom, então é isso. Esse foi o nosso dossiê da crueldade sobre o Jeffrey Dahmer. Então, se gostou, já quero pedir novamente para você deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e ficar ligado nos próximos vídeos. Tchau!